Muito boa tarde, oitava séries. Hoje nós vamos recapitular o gênero que nós vimos nessas semanas anteriores, né? Na aula passada nós vimos sobre os conectivos. Hoje é dia de produção e antes da produção textual eu quero recapitular com vocês o que é o gênero, tá? O que nós estamos vendo, que caso você não se lembre é o artigo de opinião. E nós vamos ver também algumas dicas e macetes para que você consiga produzir o seu com excelência e efetividade. Então, antes de mais nada, deixa eu pegar a caneta aqui. Antes de mais nada, nós precisamos, né, retomar aquele conceito do que é, né, o artigo de opinião e para que ele serve, né? Ele, como você pode se lembrar, ou talvez não se lembrar, eu acredito que você se lembre, o artigo de opinião ele é um texto de caráter argumentativo, né? Eu enfatizei isso diversas vezes, a questão da argumentação dentro do artigo de opinião, uma vez que o próprio nome já é autoexplicativo. Ele é um artigo de opinião, que defende uma opinião. E a opinião que ele defende é a opinião do escritor, no caso, a sua opinião, que você vai defender um ponto de vista, um tema, né, sobre determinado assunto. Então ele é amplamente pedido em diversos concursos e vestibulares. Então note a importância dele, né, como eu já tinha dito nas aulas anteriores. O Enem, concursos, vestibulares, sempre vai ter lá a opção de você também, além da dissertação, utilizar o artigo de opinião como redação. Em geral, né, os candidatos eles devem defender um ponto de vista a respeito do tema proposto e concluir com sua opinião. Como eu disse, né, o próprio nome é autoexplicativo, né, artigo de opinião, onde você defende um ponto de vista através de argumentos sólidos. Mas isso aqui é só para você lembrar. Eu ainda falei para você que a estrutura do artigo de opinião ela é um pouco mais livre, né? Ela não é muito presa a contextos. Por exemplo, eu não posso falar para você, faça 2 parágrafos, 6, 7, não. Você vai encontrar artigos de opinião muito grandes, com 10 parágrafos, 12, 15, e também artigos de opinião um pouquinho menor, tá? Varia muito daquilo que você quer escrever e da temática, né, que você vai escrever, né, e da sua capacidade de argumentar. Mas, em resumo, o artigo de opinião ele é definido, tá? Ele é escrito em 3 etapas muito pré-determinadas, tá? Que é a introdução, obviamente, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, o seu artigo tem que ter esses 3 itens. Deixa eu só apagar esses riscos aí que ficaram terríveis, ficaram mais tortos do que tudo. Jesus amado. Então, esses três, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão são elementares, são essenciais ao artigo, tá? Então vamos ver aqui o primeiro, né, introdução. O que você vai fazer na introdução do seu texto, né, o primeiro parágrafo? E não precisa ficar só no primeiro parágrafo. A introdução pode ser 2 parágrafos, 3 parágrafos, como eu disse, é livre, tá? O que você faz? Você tem o tema para escrever, por exemplo, você vai escrever sobre, sei lá, drogas. Não, isso é tão batido, né? Eu não consigo pensar em outro tema legal. Tá, legal. Pronome neutro. Você vai escrever sobre pronome neutro, né? Então você tem lá o tema, faça um artigo de opinião sobre pronome neutro. Primeira coisa, o pronome neutro, né? Você tem que saber o que é. Então vai ter um texto para você ler, para você ter ideias, para você ter embasamento. Qual a sua opinião sobre o pronome neutro? Primeira coisa que você tem que pensar quando vai fazer um artigo de opinião. Por quê? Porque você precisa de argumentos, né? Argumentar sobre aquilo que você vai escrever. Então, dentro disso, primeiro parágrafo, introdução, o que você vai fazer? Você vai apresentar o tema e o seu posicionamento sobre o assunto. Então, no primeiro parágrafo, você está fazendo um artigo de opinião sobre o pronome neutro, você vai introduzir o que é, onde acontece, de que forma acontece e para que serve. Tá? Já deixando ali leves pitadas da sua opinião sobre o que você acha. O legal é que no artigo de opinião você pode usar, na minha opinião, eu acho que, eu penso que, tá? Tudo isso você pode usar aqui. E nos outros textos você não pode. Então é para isso que é a introdução, para a apresentação do tema. O que é o pronome neutro? Como ele acontece? Onde ele acontece? Para que serve? Introduz o assunto. No desenvolvimento é onde você vai defender o seu posicionamento com argumentos consistentes. Então você é a favor ou contra da utilização, mas tem que trazer argumentos, né, dados, né?
o pronome neutro pode ser usado nas escolas por isso, isso, aquilo, ou se você for contra, não pode ser usado na escola por isso, por isso, por isso, por aquilo outro, né? E aí, desenvolvimento, quantos parágrafos você quiser. Quer fazer um? Faça. Dois? Faça. E assim por diante. E por fim, a conclusão, que é o fechamento do seu texto, que é onde você sintetiza. O que é sintetizar? É resumir as ideias, tá? É retomar os argumentos para fechar a sua opinião. Você não introduziu? Você não desenvolveu, defendeu o seu ponto de vista? Então agora você conclui. Como é que você vai concluir? Fazendo aquela retomada. Então é por isso que o pronome neutro pode ser usado na escola. E é uma maneira de, né, trazer mais inclusão, sei lá, né? Só estou dando um exemplo aqui. Se for contra, o mesmo esquema, tá? Novamente, eu não tenho uma quantidade específica de parágrafos para falar para vocês para fazerem, mas eu vou pedir uma quantidade de linhas específicas, tá? Dando sequência aqui, então, acho que ficou muito claro, né, essa estrutura. Se você tiver prestado atenção, não tem erro na sua produção, tá? E vai ser muito tranquilo. Eu tenho mais algumas dicas aqui, tá? E são muito legais. Primeira, se houver tempo, faça rascunho, tá? É sempre muito bom fazer rascunho para todo tipo de texto que você for fazer, porque a sua ideia no momento é outra, depois ela muda, né? E tudo mais. Segundo aqui, ó, evite rasuras, tá? Reboco, corretivo, erro, errou, passa aquele tracinho no meio da palavra, escreve lá na frente. Terceira dica. Evite iniciar a introdução do artigo com termos clichês, tipo atualmente, nos dias de hoje, na atualidade. Não é legal você iniciar a introdução assim, fica muito clichê. Quarto, evite a repetição de palavras. Por exemplo, você vai falar sobre, como eu falei, pronome neutro. Aí você fala num parágrafo pronome neutro 3 vezes. Não. Tem que evitar a repetição de palavras, tá? Não pode ficar repetindo a mesma coisa diversas vezes. Tem que ser um pouquinho mais cuidadoso com isso, tá bom? Quinto, evite o uso de frases de efeito, aquelas frases formadas de efeito para dar um tchan no texto. Aqui não é legal não, tá? Não enriquece o seu texto em nada. Penúltimo aqui, caso for utilizar citações, indique quem é o autor. Isso aqui vocês ainda não utilizam, mas podem utilizar. Por exemplo, você vai colocar um dado da revista Veja. Então você tem que dizer lá no seu texto: segundo a revista Veja, 60% dos estudantes aprovam o pronome neutro nas escolas, né? Tem que dizer de onde você tirou aquele dado específico. E por fim, revise seu texto antes de entregar, né? É sempre bom você rever ali para ver se realmente não há nenhum erro, nenhuma rasura, nenhum reboco, alguma coisa assim muito doida, tá? E aqui nós temos aquele artigo de opinião, que foi a primeira atividade que eu mostrei para vocês, tá? Caso queiram fazer a leitura, tá? Pausem o vídeo e façam a leitura. Aqui ele, devido à formatação, os parágrafos foram comidos, mas aqui ó, tem um parágrafo, aqui outro parágrafo, aqui outro parágrafo, aqui outro e aqui o último parágrafo, tá? Então você vê aqui que é um texto de 5 parágrafos, tá bom? Se você quiser ter mais uma ideia, pause e faça a leitura, que o texto é legal. E aqui está a proposta, eu vou mandar para vocês, tá? Onde você vai produzir seu texto a partir de um trecho aqui, tá? Você vai ler esse trecho que diz assim: a vacinação em massa no mundo inteiro é uma contribuição fundamental da pesquisa científica no dia a dia das sociedades. Ela é um dos mais poderosos recursos para o exercício da saúde pública, atuante na erradicação e no controle das diversas doenças e na proteção de populações inteiras. Embora seus resultados tenham sido extremamente exitosos, estudos mostram que tem havido um aumento de desconfiança em torno da vacinação na última década, fazendo com que um crescente número de pessoas deixe de vacinar a si mesma e a seus filhos. Então o trecho aqui fala sobre justamente essa questão que a gente está vivendo, né, de que algumas pessoas acham que a vacina é uma coisa do diabo, alguma coisa muito doida assim, e estão evitando até mesmo vacinar seus filhos e proteger sua família. Então, a partir da leitura, né, desse trecho e de tudo que você aprendeu sobre esse tipo de gênero textual que eu expliquei agora, você vai elaborar o seu artigo de opinião observando as características desse gênero, tá? Você vai elaborar um artigo de opinião sobre esse fragmento que você acabou de ler aqui, falando sobre essa questão da vacinação. Você é a favor, você é contra, né? Lembrando que é um artigo de
opinião. Você vai imprimir a sua opinião no seu texto. O seu artigo deve conter de 15 a 30 linhas, tá? Mínimo de 15, máximo de 30. Não pode ter menos de 15, nem mais de 30, ok? Lembrando que cabeçalho é obrigatório, texto a caneta, ok? Vou mandar para vocês aqui o print para que vocês tenham acesso. Então é isso, espero que tenham compreendido e produzam um bom texto. Um abraço e até a próxima.